Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos e hoje nós vamos finalizar os conceitos fundamentais da logoterapia. Então eu espero que vocês aproveitem bastante e vamos lá. No último vídeo nós finalizamos falando sobre o sentido do sofrimento. Nesse vídeo nós vamos iniciar falando sobre o logodrama, né? O logodrama é quando a gente pega um sofrimento e estende ele, não consegue pôr um ponto final, certo? Então Viktor Frankl, ele vai falar que o confronto com aquilo que nos causa sofrimento pode ser bom, pode ser útil, e ele pode ocorrer através de histórias imaginárias e sobreposições. Por exemplo, ele vai trazer, né, uma história de uma mulher que foi se consultar com ele, que ela tinha 2 filhos. Era paralítico e o outro não. Só que esse que não era, ele morreu. E ela começou a sofrer por conta disso, sabe? Ela passou muito tempo sofrendo sem se dar conta assim do que ela ainda tinha. Até que quando ela foi se consultar com ele, ele começou a criar histórias, tipo, pedindo pra ela imaginar, sabe? Ele pediu pra ela fechar os olhos, imaginar que ela era casada com um homem muito rico, ela tinha muitas coisas, mas ela não podia ter filho, né? E ele foi levando essa história, né? Até que ela conseguiu perceber que ela não seria feliz, porque ela não ia ter o filho, né? Então isso foi que meio que um estalo para ela perceber o quanto ela tinha, né? O que isso ainda causava felicidade na sua vida. Viktor Frankl, ele também vai falar sobre o supersentido. O supersentido é aquilo que ultrapassa a capacidade intelectual e ele pode ser exemplificado pela fé religiosa, certo? Que é a capacidade de acreditar em uma pessoa que cuida de você, né? Que cuida do seu futuro, uma pessoa que você não vê, mas que você acredita. E ele vai falar que isso é uma coisa muito boa quando chega um paciente com essa fé, porque ele pode trabalhar, né, considerando essa parte espiritual dele, certo? E isso até impulsiona as pessoas a viverem, a encontrarem um sentido para as suas vidas. O autor, ele também vai falar sobre a transitoriedade da vida, porque assim, muitos indivíduos, ao pensarem na morte, acham que a vida não teve sentido algum. E a logoterapia, nesse sentido, vai mostrar que sim, a vida teve um sentido, né? Ele vai valorizar a história desses indivíduos enquanto ser, vão mostrar que tudo que eles viveram, passaram enquanto pessoas no mundo, né? Teve um sentido, fizeram com que ele pudesse ter plenitude, fez com que ele pudesse superar os desafios e agregou na personalidade daquela pessoa. Então, a logoterapia também vai trazer essa nova visão, né? Vai fazer com que as pessoas tenham orgulho delas a partir do que ela viveu, né? Vai dar um sentido ao fato de ter vivido. A logoterapia, ela também desenvolveu 2 técnicas para as pessoas que possuem medos, né? Porque os medos, eles fazem parte de nossas vidas, eles não podem ser eliminados, não podem ser excluídos. A primeira técnica, ela foi denominada como intenção paradoxal. Ela baseia-se, eu vou ler para vocês entenderem mais basicamente, e depois eu vou dar o exemplo, certo? Intenção paradoxal, ela se baseia no fato do medo produzir aquilo que temos medo, ou seja, a ansiedade antecipatória. Por exemplo, eu tenho medo do escuro porque eu posso ver bicho-papão. Aí o que é que eu faço? Eu vou pressionar, eu vou começar a pensar tanto nisso que vai ter uma mudança, uma inversão e a minha ansiedade ela vai diminuir, entendeu? É isso que a técnica quer que a gente faça. A gente comece a pressionar esse medo que a gente tem até a nossa ansiedade diminuir e nos distanciar dessa situação. E a segunda é a disflexão, que ela baseia-se no fato de que a intenção excessiva impossibilita aquilo que desejamos. Exemplo, eu quero dormir, porque se eu não dormir, eu não consigo ter um dia produtivo. Aí o que é que a gente faz? A gente fica pensando tanto em dormir para ter um dia produtivo que a gente acaba esquecendo, né, das positividades de dormir. Eu quero dormir porque eu quero ter uma noite tranquila, eu quero estar descansada, né? Eu quero dormir porque faz bem para a pele. Então, a disflexão, a disflexão vai fazer com que a gente pense assim: eu não quero dormir para amanhã ter um dia mais
produtivo. Eu quero dormir porque dormir faz bem para minha pele, entendeu? Vai ter essa mudança também de valores. Aí a gente vai conseguir descansar melhor. A logoterapia também vai trazer as neuroses coletivas, né? Falar um pouco sobre as neuroses coletivas. Falar que cada época vai possuir uma neurose coletiva que precisa ser tratada pela logoterapia, pela psicoterapia de cada tempo, certo? Por exemplo, hoje nós temos a Covid, né? O surto do coronavírus. E que pra gente se prevenir, a gente precisa lavar as mãos, a gente precisa usar máscaras, a gente precisa manter o distanciamento social, né? Só que existe pessoas que têm um vazio existencial tão grande que não encontraram ainda o sentido de suas vidas, que acham que se for para ser, será. Se Deus quiser, vai acontecer ou não vai acontecer. Só que elas esquecem que nós somos seres finitos, que temos uma certa liberdade e que nós podemos morrer a qualquer momento, certo? Então, por isso mesmo que o autor vai fazer uma crítica ao pandeterminismo, né? Ele vai falar que o ser humano ele é autodeterminante. Nós podemos decidir o futuro das nossas gerações, nós podemos decidir os nossos futuros. Se a gente quiser progredir, sim, mas se a gente não quiser estacionar, também isso pode acontecer. Nós que vamos decidir o futuro da nossa existência, porque diferente dos demais animais, nós temos a capacidade de pensar e de elevar as nossas condições para viver bem e feliz. E que a liberdade, ela tem que estar ao lado da responsabilidade, né? A gente precisa saber que temos liberdade, mas também temos responsabilidades com nós e com as outras pessoas. Nesses créditos psiquiátricos, né, o autor ele vai falar que nós possuímos pouca liberdade. Nessa pouca liberdade, nós temos ainda a possibilidade de desenvolver neuroses e psicoses, né? E que por isso que a gente precisa encontrar um sentido para a nossa vida, para que a gente consiga realmente chegar, viver, sabendo que nós temos um sentido e que não estamos vivendo por acaso, certo? Para que nós possamos valorizar as nossas vidas e as das outras pessoas, para que nós possamos evoluir. E é por isso que ele também vai reumatizar a psiquiatria, né? Ele vai enxergar, a logoterapia vai enxergar o ser humano não só como uma pessoa doente, mas como uma pessoa que também possui potencialidades que podem ser boas e que podem não ser tão boas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Também espero que vocês comentem aqui embaixo o que ficou bom, o que a gente precisa discutir mais ainda. Também vou deixar um link aqui sobre logoterapia para quem quiser aprofundar mais, compreender mais. Algumas pessoas devem estar se questionando, falando para que eu assisti esses vídeos, né? Se eu queria falar sobre o sentido, queria saber sobre o sentido da educação. Bem, gente, isso aqui foi uma introdução, certo? Aqui embaixo também vou deixar um PDF, né, que liga essa teoria de Viktor Frankl sobre o sentido da vida com o sentido da educação, né? E futuramente, acredito que nas próximas aulas nós vamos discutir um pouco sobre o sentido da educação com os meus colegas Maria Luísa e Gerson. Espero ver todos vocês lá e é isso, gente. Muito obrigada pela atenção e tchau!